Olá, eu sou João Paulo Peixoto Costa, sou professor do Instituto Federal do Piauí e do mestrado profissional em ensino de História da Universidade Estadual do Piauí. E sou autor de Na Lei e na Guerra, Políticas Indígenas e Indigenistas no Ceará, de 1798 a 1845. Esse livro foi publicado na EDUFP em 2018 e é resultado de uma tese defendida em 2016 na Unicamp, sob a orientação da professora Silvia Lara, que substituiu o nosso querido João Monteiro, falecido em 2013. Essa tese também foi contemplada com o prêmio 3x22 de teses e dissertações em alusão ao bicentenário da independência, organizado pela Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindre. O livro focaliza o período de vigência do Diretório no Ceará após 1798, quando ele foi abolido em muitas capitanias no Brasil, e vai até 1845, quando ele é substituído pelo Regimento das Missões, a primeira legislação geral indigenista do Império do Brasil. O Diretório foi uma lei criada em meados do século XVIII, do ministério do famoso Marquês de Pombal, ministro do rei Dom José I. O objetivo do Diretório era a integração das populações indígenas à sociedade colonial portuguesa por meio do trabalho e por meio da mudança dos costumes, ao mesmo tempo em que garantia uma série de prerrogativas para essas populações indígenas integradas, como liberdade, a principal delas, mas também propriedade e o autogoverno para algumas lideranças indígenas de algumas aldeias que se transformaram em vilas, tiveram câmaras municipais e, consequentemente, cargos de vereador para essas lideranças. Como falei, o Diretório ele foi abolido por meio de uma carta régia em 1798 para algumas capitanias, mas para outras, essa carta régia não teve efeito e o Diretório seguiu vigente, como foi o caso do Ceará. Então, diante dessa vigência do Diretório no Ceará, nesse contexto que abarca a crise do antigo regime e a formação do Estado Nacional Brasileiro, o objetivo da tese é estudar, analisar as políticas indigenistas, aquelas voltadas para os índios, e as indígenas, a deles próprios, priorizando dois âmbitos, o âmbito militar e o âmbito legal. O livro é dividido em duas partes. Primeira parte, Na Lei, prioriza o panorama legal indigenista, bem como a relação dos povos indígenas do Ceará com essas leis. Essa primeira parte é composta pelos 4 primeiros capítulos, que vão abordar as condições de permanência do Diretório no Ceará nesse período, o panorama da legislação indigenista no contexto de formação do Estado Nacional Brasileiro, a atuação indígena diante da legislação, seja lutando para a supressão ou operacionalização de algumas leis, inclusive no contexto constitucional português em 1821 e o contexto da independência do Brasil também, além dos variados termos por meio dos quais as populações indígenas eram classificadas na legislação, desde os súditos do rei até cidadãos do império, inclusive analisando, problematizando o termo gentil, que como eram classificados os povos não integrados que viviam no sul do Ceará, na região do Cariri. A segunda parte, Na Guerra, se dedica à atuação militar dos indígenas no Ceará, no contexto de crise do antigo regime, formação do Estado Nacional e de transformações nos seus estatutos legais. É composta pelos 4 últimos capítulos, que priorizam a legislação indigenista voltada para o papel dos índios nas companhias de ordenança e do recrutamento militar indígena, as autoridades militares indígenas e os caminhos de sua atuação política, de sua agência política em busca de autonomia para as comunidades, o envolvimento político-militar indígena nos conflitos de independência, tanto no Ceará como nas guerras de independência no Piauí, e o envolvimento político-militar indígena também nas revoluções liberais oitocentistas, a Revolução Pernambucana de 17, a Confederação do Equador em 1824 e a Balaiada, que também atingiu o território cearense. Enfim, o objetivo do livro é analisar as transformações das relações dos índios com as coroas lusitana e brasileira, com o antilusitanismo e o liberalismo, e as implicações disso nas reivindicações dos índios pela sua própria condição jurídica e em eventos de conflito militar. Porque era na guerra, assim como na lei, que os índios se posicionavam em episódios de conflito político e manifestavam seus interesses e expectativas de autonomia.